Olá para você de casa, é com muita alegria que eu venho dar a seguinte notícia. O programa Outra Cão está no ar. É, isso mesmo, e hoje o programa está bombando. Nós vamos falar sobre como conviver com cães de grande porte em apartamento. Vamos falar também sobre uma ONG que resgatou cães que foram queimados em um incêndio na favela de Heliópolis, São Paulo. Também vamos abordar o assunto da eutanásia, quando este procedimento é considerado adequado? E também crianças versus cachorros, o que pode, o que não pode. Tudo isso e muito mais no programa Outra Cão, que começa agora. E para este primeiro bloco, nós vamos falar sobre cães de grande porte em apartamento. E eu recebo aqui com muito orgulho a Kátia Ramos. Muito obrigada, Kátia. Trouxe a Sharon Stone, essa chau linda, maravilhosa, que parece uma leoa. E recebo também a Mara Palota, dona deste Golden. O nome dele é Tango, é isso mesmo? Tango. Por quê? Ele gosta de dançar tango? Não, ele é dramático mesmo. Dramático. Gente, vocês duas moram em apartamentos, é isso mesmo, né? Sim, E sim. com esses cães tão grandes, como é que vocês conciliam isso? Como é que funciona isso? Tem um lugar só deles ou o apartamento todo é deles? Como é que é no seu caso, No Kátia? meu caso, o apartamento é da Sharon. Ah. Ela tem livre acesso por todo o apartamento e eu posso te falar que, mesmo ela sendo grande, ela dá muito pouco trabalho. Eu acho, talvez até menos do que, às vezes, um animal pequeno. Ela tem o lugarzinho que ela faz o xixi e eu saio com ela 2, 3 vezes ao dia. Certo, e ela dorme onde? No seu quarto? Ela dorme no meu quarto. Ela tem uma caminha no meu quarto, mas ela prefere mais dormir no chão pelo calor, né? Uma caminha não, uma camona, né? Tem um tapete, né? Digamos um tapete. Mas ela geralmente fica muito pouco nesse tapete. Ela dorme mais no chão frio mesmo. Ela gosta do chão frio. Ela deve ter muito calor, né? Por causa do pelo. Ela tem muito calor, mas nós colocamos ar-condicionado para ela. Ai, meu Deus. Quantos quilos ela tem, Kátia? A Sharon tá um pouquinho fora de forma, né? A raça é de 30 quilos, 32, ela tá com 37 quilos. 37 quilos. É uma cachorrona mesmo. Cachorrona, linda. cachorrona. E o Tango, ele tem quantos quilos? O Tango tem 40. 40 quilos. Mas é macho, né? ele tá no shape. Eu sou super preocupada com o peso. Eu sou vigilante do peso. Porque como ele é castrado, eles têm uma tendência a engordar. Mas ele faz bastante exercício, ele nada, tem todo um critério ali. Legal. E como é que é o Tango dentro de um apartamento, Mara? Olha, normal, na verdade. Vale lembrar que o meu apartamento não é de 400 metros quadrados, ele é um apartamento normal. Então, ele não faz nada em casa, não faz necessidades. A gente ensinou ele desde criancinha a fazer, tipo, até pedir, entendeu? E a gente segue uma rotina. O Tango, não é momento. Pode deixa ele solto. O programa é deles. E aí, ok, assim, do ponto de vista de higiene, ok. Ele também, conforme você perguntou, igual a Sharon, ele tem livre acesso, o apartamento é dele, não tem um lugar para nada, até porque ele também sente muito calor. E ele também dorme no seu quarto? Ele dorme no meu quarto, mas assim, ele é um cão de companhia. A raça é para companhia. Então, o que acontece? Ele fica onde estou. Pode deixar ele solto, solta a coleira, Pode? deixa ele à vontade. Então tá. Deixa ele à vontade. Ele gosta de ficar onde eu estou, onde meu marido está. Tango. Ele realmente está à vontade. Ele está super à pegando vontade. o copinho que eu escondi aqui atrás do sofá, o copinho de água. Acho que ele está com sede. Não, ele gosta de destruir copinho. Você trouxe um biscoitinho aqui. Pra acalmar Não, ele os realmente ânimos. está à vontade, Kátia. Ele está à Tango, vontade. vem cá. Só que ele está escondido, quem está em casa não pode ver. Ô, Tango. Poxa, Tango, você é tão bonito, você vai ficar escondido. Tango, vem cá. Sacanagem. Ó, quer? Não, Então vem Tango. aqui, vem aqui. Sacanagem você ficar escondido, você é muito lindo. Vem cá, vem. Senta. Faz um tchau. Ai, que lindo. Pronto. Então agora deita. Quantos anos ele tem, Mara? Ele tem 3. Ele fez 3 anos antes de ontem, inclusive. É
novinho ainda, né? 3 anos. Ele é um É adolescente. meninão ainda, né? Ele é um... Quando que o cachorro é considerado, assim, idoso? A partir de quantos anos? Isso daí depende muito Da raça? da Tamanho raça. do tamanho do animal, né? Tamanho, também. não só raça, mas tamanho da raça. Raças pequenas tem um padrão, raça No caso média. de um Golden, por exemplo. Olha, no caso de um Golden ele já é idoso quando ele tem 10 anos. Ah, é? Posso dar um pra ele? Pode. Mas o que é isso Mas aqui? É cookie? é um cookie que eu faço. Ah, você que faz? É. Mas Esse o daí, que tem aqui? É aí salgado ou tem- é doce? Ele é salgado, quer dizer, salgado, não vai sal, mas vai ele sal. teoricamente é salgado. Ele é de coraçãozinho Vamos bovino. ensinar quem tá em casa? Como é que é esse cookie? Olha só, a Mara faz um cookie, ela que faz. Mas você não faz pra vender, você faz pra ele. Por enquanto eu tô fazendo só pra ele, ainda não industrializei. Você não vai morder a meu coisa. dedo, né? Não, ele é bom. Porque o meu cachorro, ele come quase... Ele é um York, ele tem 2 palmos de tamanho, mas ele come minha mão se deixar. Ai, que lindo! Qual que é o ingrediente pra fazer esse cookie aqui, Mara? Vamos ensinar quem tá em casa. Ai, que cookie é esse? Coraçãozinho de frango. Coração de frango. Tomate sem pele, sem semente. Tá. Arroz cozido, só cozido na água, mais nada. Ele gosta. E salsa desidratada. Aí você faz o quê? Você cozinha Aí tudo você, junto? não, você, como fala? Refoga o coraçãozinho Sei. e passa no liquidificador junto com os tomates. Tá. Deita. E aí fica um purê ali, né? Aí depois você mistura com o arroz que tá só cozido. Tá. E com a salsa desidratada. E depois você coloca 1 xícara de farinha integral. Mas Aí- como é que você faz pra ficar sequinho, assim, durinho? Aí depois você coloca no forno, você abre, né, você com a amassa, massa, né? tal, vai fazendo as forminhas, tal, bonitinho! bota no forno e depois, assim, é tipo meia hora no forno, mas depois você deixa 3 horas secando no forno quente. Aí fica com essa cara, com esse jeitinho de cookie. Nossa, que interessante. Eu tenho testado Ai, um- gostei. Eu tenho testado várias Vou fazer receitas pro pro meu. Tango, porque tem um livro, até posso falar? Pode, Chama claro. cão, A gente chama tá mudando um pouco a pauta de apartamento pra comida, mas não tem problema. É tudo pra cachorro mesmo, né? Chama Cão Gourmet o livro. Ah, é? E tem umas receitas bem legais. Porque, por que exemplo, o legal. Tango, ele não gosta muito desses industrializados, bifinho industrializado, Sei. dá meio Não, coceira fora na que pele. é natural, né? Muito interessante. Então, como eu sou... E é tão bem feitinho, gostosinho, que se você tiver com fome, você come um também, né? Não, olha, outro dia eu Bota fiz- na bolsa e fica Eu com fiz dois. uns de cenoura que ficaram muito legais, assim. Aí você come, ele E come. Dá até pra gente comer, não é tão Tá diferente. certo. E você, Kátia, como é que é com a alimentação da Sharon? Ela come ração, come comida, come petisco? O que ela come? a Sharon só come ração. Só ração. Ela só come ração e o biscroque. Coisas assim relacionadas a animais. Pra não falar que ela só come ração, a Sharon gosta de pãozinho. Tá. Então, de manhã, ela come um pãozinho no café da manhã. Tá. Eu sei que não pode, mas eu não consigo falar não. só não vai Só um fazer pedacinho, só um pedacinho. Agora, vamos voltar pro assunto apartamento? Vamos lá, então? Vamos. Eu quero saber o seguinte. O cachorro grande, pequeno, tanto faz, precisa de atividade física, né? Precisa se mexer, precisa se mexer. Então, assim, no apartamento, normalmente, você disse que seu apartamento não tem lá 400 metros quadrados, né? Mas, assim, normalmente, o apartamento não tem muito espaço pro cachorro correr, né, e tal. Como é que você faz? Você disse que ele faz fisioterapia e natação, né? Não, físio não, ele faz natação. Ah, Na verdade, não é que hidroterapia, ele- você disse no começo da entrevista. Alguma coisa ia. Não, eu não sei, mas assim, a gente Bom, ele faz exercício, cumpre o seu seu ele faz. protocolo. Tá. De manhã eu dou um bom passeio com ele, tipo 1 hora, passeando, tal, num clima legal. Aí ele tem treinamento 2 vezes por semana com o adestrador. Tá. Então, assim, é brincadeira de frisbee. Então, são duas vezes por semana que ele faz uma atividade diferente. Tá. Normalmente, de sábado, quando ele vai tomar banho, eu levo ele para nadar. Ah, Que no ele é um mesmo atleta, lugar ele nada também. Então, é assim... então. Ele nada no mesmo lugar que você? Não, ele toma Ah, no mesmo banho. lugar que ele toma banho. Isso. Ah, tá. É que você emendou a frase assim, eu já, opa! Então, E você, fica... É um clube, Kátia? né? É um tipo de um clubinho lá. É tipo um clube, tem um spa day pros depois eu quero crianças, conhecer pra pros fazer uma dogs. reportagem É bem lá. legal, é bem Legal. bacana. Bom, gente, E eu... você, Kátia, o que você faz com a Sharon pra ela se mexer, pra não ficar confinada no apartamento? Pelo corpinho dela, você vê que ela é muito esportista, né? O Eu não posso falar muito, senão vão dizer da minha silhueta. O Chow Chow não são cães ativos.
introspectivos, eles são muito pacatos, eles não gostam de andar muito, de correr, pelo menos a minha é assim. Tá. Então, o que eu procuro fazer? Passear com ela, sair 2 vezes ao dia, mas ela não é de caminhar muito. Ela faz uma caminhada na frente, gosta de ficar numa praça só admirando e olhando as pessoas passarem, os outros animais. Decididamente, ela não é de esporte de caminhadas. Então, apesar de grande, apesar do tamanho, ela combina com o apartamento. Combina com o apartamento. Eu acho que tem tudo a ver. O Chow Chow é um cão que eu indico para apartamento. Eles são muito quietos. Bacana. Olha, eu conversei com a Mara Palota, dona do Golden Tango, conversei com a Kátia Ramos, dona da Chow Chow Sharon Stone. Nós falamos sobre cães em apartamento, cães de grande porte em apartamento. Demos aqui todas as dicas para você. Olha, se você quiser ter um cachorro grande no seu apartamento, você já viu que dá, né? Dá pra ter. No próximo bloco, nós vamos falar com o pessoal de uma ONG. Eles resgataram os cães que foram queimados no incêndio da favela de Heliópolis, em São Paulo. É uma história bem legal, um trabalho bem bacana que eles fazem. Apesar de triste, é muito bonita a história. Não saia daí porque o Ultracão volta já. O cachorro late quando faz au, au. Levantar. O programa que eu mais gosto é o Ultracão. Que isso? O gerente está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá 20. 20 as duas? Pronto. Eu tirei um 0 pra quê? 0, né? As 2 por 2. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. O preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br, a farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. O desenho que eu gosto de desenhar é o cachorro, Lucas. Voltamos com o Ultracão e antes de começarmos a próxima entrevista, eu quero mandar aqui um grande beijo para Lívia e para o Gustavo, que sempre participam durante o intervalo, pedindo para o pessoal não mudar de canal. Um beijo, Lívia. Um beijo, Gustavo. E agora sim, eu falo com os representantes da ONG SOS Cidadania Animal. Recebo o Biratã Figueiredo, que é o presidente da ONG, né, Biratã? Isso mesmo, né? Exato. E também o Newton Eugênio, que é um dos diretores. Muito obrigada pela presença de vocês. De nada, um prazer imenso. Que bom. Me conta como que é o trabalho, quando que a ONG foi fundada, Biratã? Olha, a nossa ONG, ela foi fundada no ano passado. É uma ONG bastante nova. Tá. A ONG, né? Porque a gente já vinha fazendo um trabalho como protetor né? independente, Tá. que é o chamado independente, né? A gente já faz esse trabalho há muitos anos. E aí a gente resolveu fundar a ONG. Selecionamos alguns amigos. Vocês que já nem se o Newton. conheciam? Já. Tá. Aí resolvemos fundar a ONG para movimentar um pouco mais o trabalho, para que esse trabalho desse um pouco mais de resultado, né? Porque a gente sozinho, mas nós temos 19 diretores na ONG. Com mais gente, a gente consegue fazer muito mais coisa, né? E na vida, assim, durante toda a trajetória da sua vida, Biratã, não somente da ONG, que tem um ano e pouco, mas a sua vida de protetor independente, você tem ideia de quantos cães que você já salvou, cães e gatos, né? Quantos animais você já salvou? Foram muitos animais, viu? Muitos animais. Que legal. E você também? Não tem como, né? Não tem como contar. É muito animal. É dia a dia. E tem alguma história, todo assim, dia mais tem. comovente, assim, que você se lembre de toda a sua trajetória aí de protetor independente? Tem um caso, antes de participar da ONG, eu Já era protetor. Já era protetor, Tá. eu convivia com isso. Então, teve um caso que até hoje esse animal está numa praça, que a gente cuida até hoje, que foi jogado numa avenida, passou um carro, abriu e empurrou. E a gente resgatou, eu estava passeando com outro cão, resgatou e até hoje a gente cuida dele numa praça, no bairro onde eu moro, em São Caetano. Então é um caso que ficou, né? E hoje ele é muito querido, porque ele virou um cão comunitário. Então hoje o pessoal da igreja... Segurar a tua mão pra você não... Parece... Você é italiano? Não. Ele fala, mexe mais do que eu a mão. Eu costumo. Segurar. Então isso ficou marcado, né? E hoje ele convive com a gente, um dos 3 cães que tem nessa praça. Poxa, e você, Biratã? Tem alguma história assim forte que marcou a sua vida? Eu tenho uma história bem forte. É engraçado que ela não aconteceu nem com cachorro, nem com gato.
que é o que a gente mais, né, mais trabalha, mais tem aparecido, mais o pessoal tem abandonado. Essa história já faz muitos anos já. Eu estava numa das avenidas em Santo André, se não me engano, Queiroz dos Santos, Avenida Queiroz dos Santos. Eu vinha com um carro e vi assim, na frente eu estava vendo uma pessoa chicoteando um animal, um cavalo. Ai, que horror. O cavalo que levava ele para trabalhar, o cavalo que ajudava ele a sustentar a casa. O cavalo é mais rápido, Isso, né? pô. Aí não, ele parou, o cavalo estava com alguma coisa, alguma doença, não sei, alguma coisa. O cavalo parou e ele chicote no cavalo. Aí eu apertei um pouco, corri, parei o carro em frente, fui nele. Falei, amigo, por que você está batendo tanto nesse animal? O que ele fez para você? Não quer trabalhar mais. Falei, peraí, já são 3 horas da tarde, já deve ter trabalhado bastante hoje, deve estar cansado. Mas é assim mesmo. E deu no animal. Aí eu perdi a paciência, aí eu tive que pegar o cara, viu? Pegar como? Você catou ele na porrada? Bati na porrada, saí na porrada. Ele, por sorte, eu sempre gostei de brigar um pouco. Deu uma surra nele e acabei sendo preso, né? Aí a polícia passou lá na hora e acabou me levando para a delegacia. Mas foi de ficar lá meia hora lá conversando com o pessoal, expliquei o que foi, o porquê. E o pessoal me liberou. Eu nunca esqueço disso aí, viu? É claro, né? Foi nunca preso. Esqueço, fui preso. Mas e afinal o cavalo? O cavalo ele levou embora? Não, o cavalo, nós pegamos o cavalo e o CCZ de Santo André ficou com o cavalo. Encaminhou para algum sítio? Eu conversei com o delegado, falei do que estava acontecendo, que ele não poderia fazer isso, apesar que a gente tem essas leis de proteção nossa, pelo amor de Deus, né? Uma é de 1934, não funciona, e o resto que vem em 68 também não funciona. Verdade. A gente precisa que as autoridades, completem essas leis, que realmente essas leis, ela venha vigorar no país, mas com seriedade, para que possa punir as pessoas que maltratam os animais, porque não tem cabimento. Hoje em dia a gente vê na rua, o que a gente vê na rua hoje de animal abandonado é impressionante. É incrível, né? É incrível. E agora eu quero conversar com vocês sobre aquele incêndio que ocorreu na favela de Heliópolis, né? Porque Heliópolis, para quem não conhece, é um bairro que já pertence ao município de São Paulo, mas é um bairro vizinho do município de São Caetano do Sul, né? Então daí a facilidade de vocês, da ONG, né? Da Cidadania Animal, SOS Cidadania Animal, chegar até o local para salvar estes animais. Como é que foi isso? Foi no momento do incêndio? Foi após o incêndio que vocês chegaram? Isso aconteceu após o incêndio. Porque a gente viu no Facebook, né? Uma pessoa pedindo socorro, que os animais foram queimados, bastante animal queimado. Nossa. Aí o que eu fiz? Nessa mesma semana, eu chamei os companheiros, que nem o Nilton, o outro pessoal de independente, protetor independente também. A gente colocou no Face, que está lá fazendo uma ação. E nós até pedimos ração, pedimos água, pedimos remédio, para que a gente fosse até lá no domingo, foi isso que aconteceu no domingo passado, para ver a situação desses animais. E, infelizmente, quando nós chegamos, é muita notícia, um fala uma coisa, outro fala outra, mas assim, uma pessoa nos disse uma pessoa da Defesa Civil, inclusive, que trabalha na Defesa Civil, nos disse que os cachorros e os gatos já não estavam mais lá. Outras pessoas nos disseram que os cachorros e os gatos tinham todos morrido. Bom, aí a gente começou a andar e procurar. Aí nós descobrimos um local lá, perto de um posto de gasolina, que tinha lá meia dúzia de animais. A gente nós levamos veterinário, uma ambulância, que eles estavam queimados? Muito ruim, os animais estavam lá, viu? E levamos o veterinário, levamos remédio, levamos ração. Inclusive, nós deixamos para uma pessoa que é mais conhecida no bairro, que trabalha mais, que gosta de animais, nós lá deixamos remédio, ração, para que essa pessoa cuidasse dos outros animais que fosse aparecendo. Porque no momento não tinha muitos animais. Nós conseguimos atender, naquele dia, no domingo, nós atendemos 20 animais. Nós prestamos serviço lá com 20 animais, com a veterinária nossa, que foi lá também voluntária, a doutora Cíntia, e o Luciano, que foi com a ambulância, que precisasse de alguma coisa, ele já estaria lá com a ambulância. E onde esses animais estão hoje? Então, dois animais, os outros animais tinham dono.
Ah, tá. Alguns É que, dos donos abandonaram. Os donos, eles ficam sem lar, sem casa. Eles acabam indo para um abrigo que a prefeitura consegue temporariamente. Só que esse abrigo é para pessoas e não para animais, né? O que a prefeitura deveria fazer é ter um segundo local, né, para colocar esses animais. Outro dia eu recebi aqui no estúdio do Ultracão, viu, Newton? Eu recebi aqui um advogado, uns convidados que vieram contar sobre um caso, né, de uma senhora. Essa senhora, ela era protetora, tal, ela tinha muitos animais em casa, só que essa senhora faleceu. E ela ficou alguns dias trancada dentro da residência, morta, né? E os animais ali, alguns gatos, tal. E aí depois de uns 3, 4 dias, né, a polícia chegou, abriu o apartamento, tirou o corpo, só que trancou o apartamento outra vez e deixou os bichos lá dentro. Tudo lá dentro. Mas então, assim, ninguém... Como é que pode, né? Vai lá, tira o corpo, tranca o apartamento. E tem meia dúzia, 8, 10 animais ali dentro e espera morrer? O que faz? Ninguém toma uma atitude, não tem... Poxa vida, né? Você vê que então, o animal aí a importância do trabalho, né? Do trabalho sério que as ONGs exercem, que os protetores independentes que exercem, porque eles ficam sabendo dessa... Agora eu me lembrei, foi o Luiz Scalea que me contou esse caso, não foi o advogado, tanta gente que vem, né? Então, porque os protetores, eles ficam sabendo, eles recebem a notícia, né? E eles vão até lá, eles enfrentam, né? Não é verdade? Vocês enfrentam quem tiver que enfrentar para ir lá e salvar esses animais. Esse trabalho é muito bonito. Agora, eu sei também que não é fácil ser um protetor, né? Porque, afinal de contas, ração custa caro. Bastante. Né? Ração custa caro e os bichinhos precisam comer. Como é que funciona? Vocês mesmos tiram do bolso para alimentar esses cães, esses gatos, ou vocês conseguem doações? O Bira pode falar. Olha, nós, Priscila, nós conseguimos bastante doação também, sabe? Mas, assim, o número de animais abandonados é muito grande, então não vence. Então, é óbvio que a gente tem sempre pôr do bolso mesmo, viu? Quanto a gente vocês, tem que comprar. Como que funciona mais ou menos? Vocês resgatam, por exemplo, 10 animais. Quantos que vocês conseguem donos, pessoas para adotá-los? Tá. Então, de 10 animais, a gente consegue adotar, tipo, a metade. A metade. E a outra metade a gente ou leva para casa, como eu tenho na minha casa 4, que eu resgatei da rua, ainda não consegui adoção para esses animais, eles estão em casa. Ou leva para algum lar temporário, esperando também, sempre esperando a adoção. E o que é mais fácil conseguir, assim, dono, por exemplo? Macho, fêmea, filhote, pelo longo, pelo curto? O que as pessoas, o mais fácil, assim, preferem? Filhote, pelo curto e pequenininho. Todo mundo quer. Porte pequeno, filhotinho e pelo curto. É muito engraçado. O ser humano é espetacular, né? O ser humano é cada coisa que a gente vê e ouve no dia a dia nosso de trabalho da ONG, que é um absurdo, né, Priscila? Cada coisa que você vê lá em São Caetano. Eu moro numa cidade que tem 15 km². Todos os dias eu saio para a rua para resgatar animal. Nossa. Em São Caetano. Você imagina os animais de Santo André de Mauá, de São Bernardo, que é uma população de 700 mil habitantes. Guarulhos. Guarulhos. Né? Você imagina o que tem. Para falar em Guarulhos, outro dia eu fiz uma feira de adoção, veio uma pessoa de Guarulhos, com 10 filhotes. Só que nas feiras, a gente consegue adotar todos. Todas as feiras de adoção que a ONG fez este ano, levou, por exemplo, a primeira feira nós fizemos dia 16 de fevereiro. Nós levamos 30 animais, adotamos os 30. E aí depois tem o pós-adoção, não é? Que a ONG vai atrás para ver como é que ele está, se o animal está bem, se está dormindo bem, se está comendo bem. A gente é obrigado a fazer essa fiscalização para saber se o animal está sendo bem assistido, não é? E como que vocês peneiram essas pessoas para adotar? Porque é muito fácil uma pessoa chegar lá, vou adotar um cachorro. Aí adota, vira a primeira esquina, não gostei, deixa. Porque você tem que ter, assim, você tem que filtrar, né? Para saber se essa pessoa tem condição de ter cachorro, né? A gente tem uma conversa bem longa, viu? Com a pessoa, antes de dar o animal para a pessoa. A gente tem uma conversa bem longa com essa pessoa. Vocês não cobram nada, assim? Porque se cobrasse pelo menos R$5, vai, que é um valor simbólico. Simbólico, né? Porque a pessoa ela vai pensar 2 vezes antes de tirar R$5 do bolso. Você sabe que tem
um local que eu ajudo, que eu colaboro, uma creche, né? E essa creche, eles têm um bazar. Exato. Um bazar que nós fazemos as doações para o Baratão, eles falam lá que chama Baratão. E nesse bazar, eles não doam as roupas, os sapatos, eles vendem, são valores bem simbólicos, 50 centavos, R$1 uma camiseta usada, né? Mas para a pessoa pensar 2 vezes antes de ir lá e pegar, porque senão ela pode pegar e usar de pano de chão, por exemplo, Exato. né? Sendo que outra pessoa poderia estar realmente usando, né? Então, é cobrado um valor simbólico para a pessoa pensar 2 vezes antes de adquirir aquele objeto ou, no caso, o animal, né? Isso daí seria interessante, seria bacana. Ou você acha que dificultaria? Eu acho que depende da pessoa. Então, aquilo que eu falei, a gente tem uma conversa muito longa. Dessa conversa, a gente extrai tudo da pessoa. Se ela pode ficar com o animal, se ela tem condições da vacina, se ela tem condições de castrar, tudo. Porque a gente costuma dar o animal castrado para a pessoa. E vocês pagam para alguém castrar, né? Eu pago para o nosso veterinário, ele castra. Tá, e você consegue ajuda de alguém? Ou é tudo do seu bolso? Não, a maioria, vão falar assim, 80% é do meu bolso. Mas tem algumas pessoas na cidade que ajudam bastante a gente. Até tem uma cabeleireira amiga nossa, Lia. Essa moça é assim, vou falar assim sempre, é a salvação da ONG. Que bom, ela ajuda muito a ONG, muito, legal, muito, beijo muito. pra Lia, parabéns. Muito. Nilton, Lia Andrade. e você? Lia Andrade? Lia Andrade. Lia Andrade, um beijo pra você. Nilton, e você? Quando você entrou na ONG, né, foi o Biratã que te convidou? Exato, exatamente. Tá, foi justamente por vocês já se conhecerem, né? E você saber do histórico dele, já né? tem um histórico de ajuda aos animais. Você tem animais em casa? Tenho. Quantos? Eu tenho 4 cães de rua e 12 gatos. 12 gatos e 12 4 gatos, cachorros. Eles se dão bem, não tem briga, Não é porque nada? veio pequenininho, então já de pequeno junto, dormem junto, brincam Segura a mão junto. dele. Você é casado? Pra falar pra esposa não ficar com ciúme. Eu tô segurando aqui a mão do teu marido. É casado? Casado. Ó, tô casado. segurando aqui a mão do teu marido. Não fica com ciúmes, é pra esse homem parar de falar com a mão, porque ele fica batendo aqui, batendo. A convivência dos animais é importante. Tá. Então é 12 gatos e 4 cachorros. Então convivem muito bem, brincam, dormem juntos. Eu tenho um cãozinho que nasceu cego, tá? Eu tenho um gatinho que está faltando uma patinha, nasceu com uma deficiência. Eu tenho cachorro que tem problema de epilepsia. Nossa. Então são cães assim, esses cães. E a que sua esposa precisam. gosta de animais também, né? Também. Porque tem que dar certo, Também, né? também. Um protetor, para ele ser realmente protetor e Também. conseguir botar a mão na massa, né? O protetor ou a protetora, né? O cônjuge precisa gostar também, Precisa porque gostar senão acaba bastante. o casamento. Ela gosta muito de Você é animais. casado também, Sou Biratã? casado também. Mulher gosta? Gosta, o filhão também gosta. Ah, que legal. Como é que Lá chama todo sua mundo esposa? gosta. Jô. Jô, um beijo pra Jô e pro seu filho. Como é que Jornalista chama? também, viu? É jornalista? Também. Jô, jornalista, você também é. Também. Que legal, tudo colega. Tudo colega. Muito legal. Qual que é o contato? Deixa o contato da ONG, né, pra quem quiser ajudar. O que a ONG mais precisa hoje, Biratã? A ONG, olha, nós estamos perto de inaugurar a sede da ONG. Tá. Nós vamos inaugurar essa sede, porque a gente viu que tem essa necessidade de ter essa sede, porque a sede não é a sede da ONG, do presidente ou do diretor, de quem for. A sede é a sede da proteção animal. Então ela vai ser um ponto de encontro dos protetores, todos os protetores. Não precisa ser só de São Caetano. Da onde o cara vir, tá lá, vai estar a sede aberta. Nós estamos começando já a reforma na sede. Nós já começamos até a pagar aluguel, mas começamos a reforma agora. Essa reforma deve demorar em torno de um mês e 45 dias. Aí nós vamos inaugurar a sede. Tá, e o que Vamos a inaugurar ONG a sede. mais precisa? Essa ONG vai fazer o quê? Por que inaugurar a sede? Porque nós vamos ter um consultório, vai ter a clínica da ONG. Para quê? Para ajudar os protetores independentes e para ajudar os cachorros de rua, todos os animais de rua, que a gente vai pegar, nós vamos ter a nossa veterinária, que é uma voluntária também, a doutora Gleice, que é uma voluntária nossa, vai estar lá no dia a dia atendendo esses animais. Porque é muito ruim você deixar o animal na rua sofrendo. Então, por isso que eu fiz na marra, fazer sede. É difícil,
É difícil a gente já manter os animais. Imagina você ter que manter os animais e manter a sede. Tá, então É para muito quem está em difícil. casa e puder colaborar, o que a Podia ONG colaborar. precisa? A ONG precisa de ração de gato, ração de cachorro, entendeu? É o que mais precisa hoje. E para entrar em contato, qual o site? E-mail, o site ele está ainda em construção. Tá? É ONG SOS Cidadania Animal, @uol.com.br. Mas vocês também têm um site. Está em construção, temos. Ah, tá em construção? Tá. Porque eu cheguei a entrar nele. Tem, mas o rapaz ele não ficou legal. É. Não gostei. Mas vamos deixar o endereço? Vamos deixar? Do site? É www.soscidadaniaanimal.org.br. Tá certo. Eu conversei com o Biratã Figueiredo, Newton Eugênio, da ONG SOS Cidadania Animal. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre eutanásia, quando o procedimento é considerado adequado. Não saia daí, o Ultracão volta já. Meu cachorrinho, amigo cão. Cão, falta Sasa. Que isso? O gerente está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá 20. 20 as duas? Pronto. Eu tirei um 0 pra quê? 0, né? As 2 por 2. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. O preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br, a farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde. Eu sou a Lívia. O Daniel, a gente está assistindo o programa Ultracão. Agora. Voltamos aqui com o Ultracão e agora nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico, eutanásia. Quando que o procedimento é considerado adequado? E para isso eu recebo aqui no estúdio do Ultracão o veterinário Dr. Christian Corrêa. Muito obrigada pela presença. Prazer é meu. E a protetora Meire Sampaio. Muito obrigada também pela presença. Pelo convite. Aqui no Ultracão. E claro, né, não posso deixar de apresentá-lo, o Fred. É Fred mesmo, né? É o Frederico. É o Frederico Sampaio. Isso, Frederico Sampaio. Muito bem. Olha, nos bastidores vocês falaram que o Fred ele tem lúpus. Isso, Eu Frederico não tem sabia lúpus. que essa doença dava em cachorro. Bom, eu acho que essa doença desencadeou nele por conta dele ter sido abandonado dentro de casa e depois de um tempo ele começou a comer as próprias fezes e tomar o próprio xixi dele. Nossa. E acho que em algum momento desencadeou essa doença. É um assunto interessante. Vamos um dia marcar para vocês virem aqui para falar sobre lúpus em ser, animais? tranquilo. Pode ser? Pode ser. Fica já pré-agendado. Mas agora nós vamos falar sobre eutanásia. Quando que o procedimento é considerado adequado? Bom, adequado, né? Eu já fico com tanta dó, eu acho que nunca é adequado, mas nós sabemos, né, que tem situação aí de doenças, né, casos assim extremos aí que realmente precisa sacrificar o animal, né, Dr. Christian? Como que é isso, assim, como que é o momento, assim, da hora H de você falar, não, esse tem que ser sacrificado? Geralmente quando nós veterinários observamos o ato de ter que fazer eutanásia, quando a gente vê que é o momento de ter que fazer eutanásia, é quando observamos que qualquer enfermidade que a gente está tratando, a enfermidade que o animal está tendo é incurável já, nenhum tratamento está sendo mais válido, tá? E nenhum tipo de analgésico está surgindo mais efeito no animal. Então aí cabe uma pausa para nós veterinários e a gente já indica, a gente não pode indicar em eutanásia, mas a gente já visualiza que o animal já está sofrendo, tá? Então a gente já sabe que é o momento cabível de fazer a eutanásia, né? Aí vocês conversam com os proprietários, né? Acho que é o os momento mais difícil, os proprietários a gente tem que conversar, né? Lógico, é um momento delicado, né? Não é um momento fácil para o proprietário. Como até dono de animal. E eles vão ter que tomar, infelizmente, essa decisão, né? A gente tem que também demonstrar o momento correto. E isso, como que é o procedimento? É uma injeção de parada cardiorrespiratória? O que é isso? Como que é feita a eutanásia? Assim, Ou é um gás venenoso? O que é isso daí? Não, existem várias regras agora que a gente tem que seguir de acordo com a resolução número 1000 do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Que é geralmente quando a gente cessa a vida de animal, tem que ser uma técnica aceitável. Tá? Ele sente dor? Ele sofre? Não. Assim, a gente tem que fazer de uma forma indolor, né? Onde a gente usa anestésicos antes, né? De forma tranquila,
para então executar a eutanásia, né, que são com os medicamentos apropriados para fazer, as drogas aceitáveis para fazer a eutanásia, mas são todos indolores. Eu tive uma cachorra, uma vira-lata, ela viveu cerca de 10 anos e ela teve um tumor bem na região da testa. E aquele tumor foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um momento que a pequenininha, o nome dela pequenininha não conseguia respirar porque afetou toda a região do focinho, cresceu muito o tumor. E o veterinário, o Dr. Rubens, muito amigo da família, né, Rubens Rios, ele falou, vai ter que sacrificar. E eu, assim, foi uma decisão muito difícil para mim, assim, porque era a minha cachorra, né, era da família. Na época eu morava com os meus pais, né? Mas era a minha cachorra. Então, foi muito difícil. A princípio eu neguei, eu falei, não vou deixar, não vou permitir. Só que aí teve um momento que eu presenciei isso, foi muito difícil ver essa cena, porque ela começou a bater, parece que propositalmente, ela começou a bater a cabeça na parede. Parecia que ela queria tirar aquela bola que atrapalhava ela, né? Aquela bola de tumor. Muita dor. E quando eu vi isso, assim, que começou, né, foi uma cena muito feia, assim, né? Então, assim, eu cheguei à conclusão de que não teria mais jeito, porque não podia operar, não tinha remédio que fizesse essa cachorra sossegar. Então, eu conversei, na época, com os meus pais e concordei com essa sugestão, né, principal do Dr. Rubens, e eu aceitei. Só que o que foi mais difícil, até, assim, até porque eu acho que é o procedimento mesmo de vocês, né? Eu queria ficar do lado o tempo todo, né? Assim, na hora de sacrificar, de dar a tal da injeção, eu queria ficar do lado dela. Você pode ficar. Mas o Dr. Rubens não permitiu. Então eu dei aquele adeus para ela ali, né? Ela de olhinho aberto, olhando para mim e tal. E aí depois eu saí da sala e quando eu voltei ela já estava dormindo, né? Então, assim, eu não vi como que foi, eu nunca vi isso. E eu achei, por isso que eu te perguntei se o animal sente dor, né? Porque quando a gente vê, né, como que é? Ele é como se ele apaga, assim, como se dormisse. Como assim? Como se estivesse anestesiando primeiramente um animal como se fosse fazer uma cirurgia. Então, primeiro dá uma primeira anestesia para ele dar uma dormida, assim. E aí depois que dá depois que para parar o coração? É utilizada a droga para a parada cardiorrespiratória. Nossa, Mas assim, é bem indolor porque ele já está dormindo, ele já está em outra estação, né? Outra fase. Então... Tá. Então, assim, isso nós estamos falando, quando como o próprio Dr. Christian falou, quando é um caso de doença, né, que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, então tem que sacrificar, infelizmente, sacrificar esse animal. Agora, eu tenho certeza que a Meire já viu muito isso, né? E quando nós vemos, assim, alguns centros de zoonose que ainda cometem esse procedimento, o animal tá sadio, o animal tá lindo, brincando, não tem nada de errado com o bicho, mas, infelizmente, ele não tem dono. Então, alguns centros, alguns CCZs, né, ainda tem essa prática de ir lá, retirar o animal da rua e matar o bichinho. Na proteção animal agora, a gente está tentando evitar que isso aconteça. Então, o número de protetores independentes ou ONGs estão evitando que esses animais que nós mesmos resgatamos, que vá para a CCZ. Não é? Então, hoje já cresceu demais o número de pessoas na proteção. Então, o que a gente faz? Quando alguém fala, vou mandar para o CCZ. Não. Então, existem pessoas que dão lar temporário, existem outros que dão hotelzinho, eu mesma tenho um abrigo. Então, a gente evita que esses animais vá para o CCZ. Todo CCZ sacrifica? Eu acho que hoje não pode mais. Hoje eu ouvi dizer que em São Paulo, no município de existe uma lei. Não é permitido, mas assim, essa lei, ela é federal? É uma lei municipal. Tá, em São Paulo é uma lei municipal, ok. Em São Paulo, realmente, eu ouvi dizer que não tem mais, não fazem mais eutanásia nos animais do CCZ de São Paulo, mas e em outros municípios? É aí que entra a proteção animal, mas é aí que entra a proteção animal. Então isso acontece ainda? Deve acontecer. Na calada da noite deve acontecer. Não viu lá em Arari, no Pará? O prefeito estava dando R$5 para cada pessoa que aparecesse com um animal morto. Então, isso foi, depois que foi descoberto, uma rede da proteção daqui de São Paulo foi para lá, porque esses animais, os que estavam vivos, estavam sendo mandados para uma ilha para ficarem lá à míngua e morrer. Então, um grupo de protetores de São Paulo foi para lá para poder evitar esse massacre. Então, São Paulo é realmente o grande
lugar, o grande nicho onde está concentrada a maior parte da proteção animal. E, por consequência, em outros lugares, Salvador, Rio Grande do Sul, também está crescendo, porque eles estão se espelhando em São Paulo e criando centros para poder manter esses animais, né? Certo. Mais ou menos assim, há uns 12 ou 13 anos, por aí, quando eu estava iniciando a faculdade de jornalismo, isso foi quando? Foi em 2000, em 2000. Uma cidade, eu não vou dizer o nome, mas é um município do Grande ABC. Na época eu fazia estágio na Rede TV. E naquela época tinha aquele programa da Luísa Mel, o Latte Show. Sim. Mas eu fazia estágio numa outra produção. Mas eu soube de uma denúncia que chegou lá sobre um município do ABC que estava sacrificando animais com aquela câmera de descompressão de ar. Deus. Isso ainda existe em algum lugar? Não. Não, O Conselho Federal proibiu essa utilização desse utensílio. Tá, então se é federal, não tem mais no Brasil? Não tem. Certeza. Tá. Então se alguém souber, isso é caso de polícia, tem que denunciar, então, Sim, né? sim. Tá. E agora, Miri, você mesma disse agora há pouco que quando vocês descobrem que um animal tá para ser levado para um CCZ, vocês mesmos se mexem aí para não deixar levar, né? Isso mesmo aqui no de São Paulo? Ah, sim. Eu já tive casos onde eu fui chamada para resgatar um animal de rua e tinha uma dona de rua, só que ele atacou a dona, a própria dona. Ele deixou ela toda machucada. E ela foi para o hospital, levaram para o hospital e me chamaram, porque era muito próximo da minha casa, e me chamaram. Meire, tá lá o cachorro, o Rodolfo, era até o nome dele, tá lá, ele tá muito bravo e vai lá tentar fazer alguma coisa. Aí eu fui, ele me conhecia, mas mesmo assim eu tava com medo. Aí chegou uma pessoa se dizendo protetora, falou, eu já chamei o CCZ. Falei, não, CCZ não. Mas ela já tinha chamado e o CCZ chegou. E aí? E aí foi uma briga desgraçada. Porque eu falei, não vai levar, e o CCZ, eu vou. Eu falei, eu quero esse cachorro de volta. Aí, como eu tenho bons amigos na proteção animal, eu liguei para esses amigos e falei, olha, foi o cachorro assim, eu quero ele de volta, porque ele tem dono. A dona foi para o hospital, mas ele tem dono. Então, ele não vai ficar lá. Aí ele voltou uma semana depois, castrado, vacinado, chipado. Mas isso foi um caso à parte, porque eu tinha certas pessoas que conheciam lá dentro do CCZ. Mas eu achei um crime chamar o CCZ, porque certamente esse cachorro, com esse perfil violento, ele é um cachorro violento. Certamente é um cachorro que ele seria fadado a ser eutanasiado. Ele não seria mantido para se achar uma família, não. Aí ele foi devolvido, a dona dele, depois disso, foi mordida novamente e ela mesma me pediu, ela falou, por favor, levem ele para um lugar seguro. Ai, que bom. E hoje ele está numa ONG, sendo tratado, ele passa até por um tratamento psicológico para entender esses altos e baixos dele, mas ele está vivo. Ai, e feliz, porque eu tenho notícias. Que bom. Eu acredito que você tem muitas histórias para contar. Daqui a pouquinho eu vou querer saber como que o Fred chegou na sua vida e também vou querer saber mais das suas histórias, mas antes, Meire, Christian, eu quero falar com meu amigo, com Sidney Oliveira, proprietário aqui da Ultrafarma, patrocinador do programa. E, claro, um homem que é apaixonado pelos animais e principalmente pelos cachorros. E você, Sidney, o que você acha sobre a eutanásia? Bom, eu já imagino a sua resposta, mas vou esperar você dizer. É com você, Sidney. Priscila Mortsen, eu sou apaixonado realmente por animais, principalmente por cachorro, mas não como você, porque você é muito apaixonada por animais. Agora, essa pergunta aqui que eu acho da eutanásia, você me pegou meio de surpresa. Eu acho que dá muita dó, né, de ter que sacrificar um animal. Mas eu acho que em muitos casos é necessário. O animal, às vezes, tem uma doença perigosa, né, está sofrendo também, né. Eu acho que nesses casos aí eu sou a favor. Eu acho que tem casos que precisa ser feito. Um animal acidentado que está num sofrimento grande, casos de doenças, né. Nesses casos, sim, com muita dor no coração, né? Saber que vai sacrificar um animalzinho aí, mas eu acho que tem casos que é preciso, acho que tem que ser avaliado aí por um veterinário, mas eu acho que tem casos que é necessário. Eu não gostaria de assistir, não gostaria de ver, nem de saber que sacrificaram, mas eu sei que, às vezes, aí pela saúde pública,
tem essa necessidade, infelizmente, de sacrificar um animal. Esse é meu ponto de vista. Não sou assim um conhecedor do assunto, né? Mas acho que tudo que é uma vida que você vai tirar, é claro que eu sou contra, mas tem esse lado da necessidade. É esse, Priscila, o meu ponto de vista. Parabéns pelo programa. Você leva esse programa com total amor e carinho, então com muita dedicação. É por isso que o Ultracão é um grande sucesso, tá? A vocês aí, um grande abraço e parabéns mais uma vez. Fica com Deus. Sidney, muito obrigada e obrigada por manter esse programa no ar que faz tão bem, né? Tão bem para quem gosta de bicho. E agora voltando aqui com a Meire. Ô Meire, como é que o Fred chegou na sua vida? Bom, Frederico, eu estava começando a minha vida na proteção animal, quando eu recebi um e-mail de uma amiga dizendo que esse animal estava abandonado dentro de uma casa e que os donos aparentemente tinham ido embora e tinham largado ele dentro de casa. Tá. E, de certa forma, ele estava um pouco violento com quem tentasse mexer com ele pela janela, enfim. E, num determinado momento, soltaram ele. E ele, claro, ele devia estar com fome, com sede, ele estava machucado, ele tinha, né, uma feridinha na orelha, no nariz. E aí, falou, olha, o pessoal da vila ali onde ele morava, falou, não, vamos matar esse cachorro, porque é um cachorro que não pertence a ninguém. E ela falou, olha, se alguém puder resgatá-lo, eu falei, vou. E na época, ele foi resgatado no Capão Redondo, um bairro, assim, extremamente violento. Eu peguei a minha cuidadora, que na época já tinha uma pessoa que tomava conta dos meus animais, e falei, vamos pegar esse animal. Pedi para dar um banho, tirar carrapato, tirar pulga, e lá fomos nós. Ele pesava exatos 8 quilos e sangrava. Essa orelha dele sangrava, era um horror. Nossa. E ele meio violento, porque, claro, ele sentia dor, ele sentia medo, ele estava com fome. Aí eu levei ele para minha casa, cuidei. Quando eu soube que ele tinha lúpus, aí eu resolvi não doar, porque lúpus é uma doença que requer alguns cuidados especiais. Um deles, ele não pode tomar sol. Nossa, não pode. Não pode. Tem que se evitar o sol, tem que se evitar uma série de coisas. Então eu resolvi ficar com ele e agreguei ele à minha outra York, que já está em casa, né? Você tem 2? Agora eu tenho 3. Agora eu tenho uma Shih Tzu também, que foi abandonada pela família depois de 6 anos. Você vê, né? Então, e é uma cachorra de raça e uma raça que custa caro. Exatamente. Então, hoje em dia, não existe mais abandono só de vira-latas. Existe abandonos de animais de raça também. Infelizmente, é verdade. Isso daí, olha, sabe que eu recebo muitos e-mails no ultracão@ultrafarma.com.br de pessoas assim que mandam foto. Hoje mesmo, de manhã, eu abri o e-mail e vi lá uma poodle, né? A moça que me escreveu, a Lilian me escreveu dizendo, Priscila, encontrei essa poodle na rua, vê se você consegue um dono pra mim e tal. E é uma poodle linda, sabe? Pretinha, coisa mais linda. Não é fácil. Abandona, né? Joga do carro, pela janela do carro. Nem fala, gente, é lamentável. Só quem está na proteção é que tem acesso a cada barbaridade. É lamentável. É lamentável. Doutor Christian, voltando aqui para a eutanásia, vocês veterinários, né, quando vocês vão fazer, né, a eutanásia, como é que é? Muito fácil, vocês já estão acostumados ou ainda é difícil? Não, para eutanásia, para veterinário nunca é uma tarefa fácil. Né? Tem alguns que se recusam? Muitas vezes nós achamos que nós falhamos, né? Em alguns casos, né? E quando a gente tem que fazer esse fato, né? A gente está, na verdade, sacrificando uma vida, né? E, lógico, com o passar dos anos, você acaba não desensibilizando, mas você acaba aceitando tem que fazer por bem maior, que é o quê? Para ele parar de sofrer. Tá. Então a gente acaba aceitando fazer para ele estar bem. Então a gente acaba aceitando melhor a ideia de eutanásia, sabendo que a gente está fazendo o melhor para ele agora, que é o quê? Parar o sofrimento. Entendi. Então a gente acaba sendo, não vou dizer mais fácil, mas aceitável. E nem egoísta, né? Isso é preservar a integridade do animal. Eu acho que o amor que a gente sente por ele se estende também na eutanásia, que é você saber que você está tirando o sofrimento daquilo que você ama tanto. Não é? É bonito pensar desse jeito. Eu vejo por esse lado. É difícil, às vezes, a gente aceitar esse pensamento. A gente tem que parar, assim, em termos, não sendo veterinário, mas a gente tem que parar de ser egoísta e prolongar a vida de um ser. Porque é igual com o ser humano, né? Só porque a gente quer essa presença com a gente. Com o ser humano, a eutanásia não é permitida.
Então, a gente fica lá, às vezes a pessoa teve morte cerebral, só tá o coração batendo, né, na máquina ainda lá, ocupando um leito que outra pessoa poderia ir lá ocupar e de repente sobreviver, mas a gente sempre tem aquele fundinho de esperança, né? Não, deixa lá, quem sabe a pessoa reverte e fica boa e volta e tal. A gente sempre pensa assim. Eu passei por isso com a minha avó, assim, então que a evolução da medicina humana é diferente. A medicina veterinária... É diferente, mas a forma da gente pensar é a mesma, até porque a gente considera o animal um membro da família, né? Sim, então a gente às vezes vê o bichinho sofrendo, mas a gente ainda segura a ideia, né, de não querer deixar. E o que você disse realmente é uma coisa, assim, não que a gente queira, mas aprender a aceitar, né? E a Meire acabou de falar, é uma forma de amar. Olha, eu agradeço muito a presença de vocês, tá? Eu conversei com Christian Correia, veterinário, e com a Meire Sampaio, protetora. No próximo bloco, nós vamos falar sobre crianças versus cachorros. O que pode e o que não pode. Não saia daí, porque o Ultracão volta daqui a pouquinho. Não saia daí, que acabou de dizer! Que isso? O gerente está descontrolado. Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no joelho, coloca a mão no bolso, que essa você vai levar. Tá 30? Tá 20. 20 as duas? Pronto. Eu tirei um 0 pra quê? 0, né? As duas por 2. Aí sim, hein? Menina, é sempre assim. O Sidney da Ultrafarma chega, o preço despenca. O preço caiu, aí subiu no meu conceito. Ultrafarma.com.br, a farmácia onde preço baixo faz muito bem pra saúde. É muito legal. O que é legal? O Dazão. O Dragão? Voltamos aqui com o Ultracão e agora chegou o momento de falarmos sobre crianças e animais de estimação. Eu recebo a adestradora Juliana Yuri da Cão Cidadão. Muito obrigada, Ju, pela presença. Obrigada eu. Ju, imagina a seguinte situação. Um casal não tem filhos, mas tem um cachorrinho de estimação, né? E esse cachorrinho é tratado como filho, né? É o mimadinho da casa. De repente, a mulher engravida e nasce um bebê. O cachorro pode ficar morrendo de ciúmes, não pode? Com certeza. É uma coisa muito comum, inclusive, né? As pessoas, às vezes, não têm um filho, logo que casam, têm um cachorro, realmente acabam tratando como se fosse uma criança e isso pode gerar um conflito na hora que vem um bebê de verdade. A nossa orientação normalmente é que seja feito um treino anterior à chegada do bebê. Durante a gravidez? Durante a gravidez. Como que é esse treino, Ju? É um treino muito interessante, a gente chama de sociabilização, né, do animal com a criança. É muito importante isso ser feito antes da chegada do bebê para que a gente não precise trabalhar correndo enquanto o bebê logo que o bebê acabou de chegar. Mas você fala assim, um contato do cachorro com a barriga? Um contato do cachorro com uma boneca simulando uma criança. É um treino teoricamente simples, mas é necessário que seja feito de uma forma bem gradual e seja utilizado também o reforço positivo, que seria a gente recompensar o cão pelas interações corretas com a criança. Tá? Então, para isso, a gente usa uma boneca simulando um bebezinho e todas as rotinas que vão acontecer depois da chegada da criança. Embalar a boneca como se fosse Exatamente. o bebê. Parece uma coisa meio de louco, mas os clientes têm que fazer porque é super importante. Então, é necessário, por exemplo, acostumar a criança, o bebê... Ou melhor, o cachorro, com coisas que são relacionadas à criança. Então, carrinho, cadeirinha, objetos que ele não vê normalmente, barulho de chocalho, essas coisas que vão acontecer depois que o bebê chegar. Tá. E também uma outra situação muito importante é a gente começar a impor alguns limites, principalmente no caso que você falou, de cães que são mais mimados, cães que eram tratados realmente como crianças, que eles aprendam a se relacionar de uma forma um pouco mais educada e com alguns limites, porque isso vai ajudar na hora que chegar o bebê. Exemplos, cachorros que pulam, por exemplo. A gente gosta de ensinar o cachorro a não pular, a sentar, a aguardar de forma tranquila para receber um petisco ou um carinho antes do bebê chegar. Para que não tenha nenhum problema, por exemplo, a pessoa carregando o bebê recém-nascido no colo e o cachorro ir lá pular na pessoa para pedir atenção. Então isso é super importante de ser feito antes da chegada da criança.
Tá, e para fazer esse adestramento, existe uma idade limite? Ou se o cachorro já é idoso, ainda dá tempo de adestrar? Dá tempo sim. A gente sempre enfatiza que o treino com reforço positivo é benéfico para qualquer idade. Mas é claro que cães mais novos, que têm menos mau hábito, eles vão aprender muito mais rápido, mas em qualquer idade vale a pena treinar, mesmo que já seja um cachorro adulto, um cachorro que não está muito acostumado com crianças, é importante fazer esse treino porque ele dá certo sim, independente da idade. Tá, e esse adestramento, né, esse treinamento, melhor dizendo, que você disse que a grávida deve fazer para o cachorrinho, balançar a boneca, por exemplo, quanto tempo isso? Olha, seria interessante fazer o máximo possível. Então, a pessoa descobriu que está grávida, está começando a montar um enxoval, já começa a adaptar o cachorro com essas situações novas. Mas a gente gosta de fazer um treino bem regradinho quando está chegando no final da gravidez. E uma outra coisa importante que é super necessário frisar foi a questão do mimo. Isso eu acho que é super importante. O cachorro, quando ele já é mimadinho, ele está acostumado a ter muita atenção, é natural que a gente diminua o grau de atenção dado para o cachorro com a chegada do bebê. Então, ele precisa já entender que as coisas vão mudar um pouquinho, que ele vai deixar de receber tanta atenção, e isso deve ser feito 1 mês, 2 meses antes da chegada do bebê. Então, diminui um pouquinho a atenção para o cachorro. Se eu dou atenção para o meu cachorro o tempo todo, ele vive grudado em mim, vive no meu colo, eu começo devagarzinho a colocar ele numa caminha, eu recompenso ele com um ossinho mais longe para ele começar a acostumar com essa distância, porque naturalmente quando o bebê chegar ele vai ficar um pouquinho mais distante e ele vai ter um pouquinho menos de atenção. Mas o treino pode ser feito assim, durante a gravidez toda, o máximo que você puder fazer, você está acostumando melhor o seu cachorro, vai dar qualidade de vida para ele. Tá. E você já viu, por exemplo, casos de cachorros que chegaram a ficar doentes devido a esse excesso de ciúmes? Olha, ainda bem eu nunca peguei um caso desses, mas pode acontecer sim. São cães que passam muito estresse por não terem atenção, então aqueles cachorros que, por exemplo, estão acostumados a latir para pedir carinho, latir para pedir comida, quando não são atendidos ficam frustrados, não sabem lidar com essa frustração. Então é importante a gente fazer um treinamento legal, fazer um treinamento à base de reforço positivo, para que não venha ter um caso desses onde o cachorro tem uma crise de estresse, que é o que pode acontecer mesmo. E eu acredito que esse treinamento é muito importante, principalmente se o cachorro for grande, né? Porque eu acho que se ele é grande, ele oferece um risco maior pro bebê. Não por ser bravo, mas de repente na brincadeira, né? Dar uma patada. Com certeza. Com o bebezinho a gente tem que ter todo cuidado. E a gente sempre orienta que, por mais bonzinho que seja o seu cachorro, por mais que ele seja gentil e que ele não tenha tendências agressivas, nunca deixe um cachorro sozinho com uma criança. Aquela história do cachorro babá que vai ficar observando o seu filho enquanto ele estiver brincando. É lenda. É lenda. A gente tem que tomar cuidado porque, por mais boa índole que tem esse cachorro, por menos demonstrações de agressividade, é o que você falou, pode dar uma patada, e uma patada de cachorro machuca, pode dar uma cabeçada, uma brincadeira mais bruta. E a outra parte também é verdadeira. Então, a criança às vezes enfia o dedo no olho do cachorro, puxar uma orelha com muita força na hora de brincar. Então, é sempre uma situação, deve ser uma situação controlada e muito observada. Tem que estar alguém por perto, né, Ju? Ju, agora eu vou te pedir licença, porque eu quero falar um pouquinho sobre a revista Ultracão. Deixa eu pegar ela, tá aqui atrás de você. A revista Ultracão, ela já está na 18ª edição e ela pode ser adquirida gratuitamente nas lojas da Ultrafarma ou então através do telefone 0 prestadora 11 5591 1466 ou pelo site www.ultrafarma.com.br. Você entra em contato com a Ultrafarma, faz o pedido dos seus medicamentos e recebe na sua casa, junto com seus remédios, a revista Ultracão gratuitamente. E eu quero aproveitar também e dar um recadinho para você de casa. Você pode participar, né? O seu cachorrinho pode participar da promoção cultural Vida de Cão. E para participar é bem fácil. Basta você enviar uma carta, né? Um e-mail contando a história do seu cãozinho e uma foto do seu bichinho de estimação. Tudo para o site www.ultracão.net. Se o seu material, se a sua história for selecionada, o seu cãozinho pode estampar a revista Ultracão. Se eu fosse você, eu não perderia por nada esta promoção que está imperdível. E agora, voltando aqui com a Ju, eu quero agradecer muito a sua presença, Juliana Iuri, adestradora, né? Qual o contato que você vai deixar?
Vocês podem entrar no site da Cão Cidadão, www.cãocidadão.com.br. Lá tem os contatos, o número da nossa central e outras informações legais para vocês conhecerem. Tá certo, Ju. Muito obrigada. E você de casa, olha, se quiser mandar sugestões, críticas, né, pedir informações, nosso e-mail é ultracão@ultrafarma.com.br. Se você quiser rever este programa, basta você acessar o site www.ultracão.net. Aproveite também para curtir a fanpage do programa Ultracão no Facebook. Muito obrigada pela sua audiência, te vejo na próxima semana e continue com a programação da Ultra Farma. Até mais, tchau, tchau. Who let the dogs out?